Buenas noches! Sabará, 15 de dezembro de 2019. Como vocês podem ver na tela, o processamento foi concluído com um erro. Isso significa que estou sem internet. Vamos para o processamento paralelo. No dia 2 de outubro, vou colocar aqui de setembro, alguém se casou. Publicações de setembro de 2009, alguém se casou. Vamos ver se eu acho. Achei. Aqui está a fotinha. A fotinha aponta para o offline, certo? Se ela apontar para o offline, vai dar certo. Apontou. Aí estão 5 meliantes. Uns nem sabem o que está acontecendo. Um foi denominado Lúcio. A outra eu conheço muito bem, morou junto comigo 3 anos, de 2005 a 2008. Depois ficou comigo e com o Oswaldo ao mesmo tempo durante 1 ano. Depois ficou com o Oswaldo durante 5 anos. Aí não sabe Deus por quê. Não sabe ninguém por quê, só sabe Deus. Oswaldo saiu pela tangente, largou ela sozinha. Ela resolveu sair procurando um crente aqui, outro crente ali, até dar certo. O assunto de hoje é o livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour, contemporânea de Allan Kardec, capítulo 22, Desafio Afetivo. Vamos falar sobre casamento segundo Vademecum Espírita. Eu não sei como que esse livro foi parar no Vademecum Espírita, sendo que esse livro é além do ano 2000. Tem alguém alimentando o Vademecum Espírita além do ano 2000. Ou seja, o trem está atualizado nesse milênio. A citação de Desafio Afetivo é Livro dos Espíritos, questão 386. Podem 2 seres que se conheceram, que se estimaram, encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Os espíritos respondem: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Vamos lá. Os espíritos reencarnam. Sentem que se conheceram em outra vida. Frequentemente, essa é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. E não existe outra causa. Continuando. Um do outro, 2 seres se aproximam, devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de 2 espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Pois é, os espíritos estão doidos para se encontrarem e estão perdidos, mergulhados na matéria. Não importa se um está na Malásia e o outro está no sul do Chile, na Patagônia. Bom, aí vem o espírito de Hermance Dufour, fala através de Vanderlei de Oliveira o seguinte. Vamos ler o texto para depois interpretar alguma coisa. Vamos ver se existe alguma tese que sobra depois de uma leitura básica. Não sei quanto tempo eu tenho. São 20h53, eu vou dar um F5 aqui. youtube.com/user/bora lá em casa /vídeos. Não é possível. Muito bem, volta a imagem. Ímpetos de afeto repentinos com essa ou aquela pessoa irromperão inúmeras vezes face aos complexos automatismos pertinentes ao mundo do coração. Contudo, constituirá isso motivo para fuga e temor? Certamente que não, pois que, em verdade, a vida nessas ocasiões conclama-nos a mais amplos voos na busca da maturidade, no difícil aprendizado de transformar paixões em valores de libertação da alma, quais sejam a fraternidade, a alegria de conviver, a felicidade de amar, sem possuir e depender. Bom, o que ela está falando aqui?
Vamos fugir do coração? Não. Vamos libertar a alma. Segundo parágrafo, apreciar a beleza, gostar da companhia, exaltar as qualidades ou surpreender-se com a cultura são reações naturais entre aqueles que apreciamos. O cuidado nesse assunto deve situar-se nos sentimentos que permitimos ebulir a partir desses encantamentos passageiros. Muito bem, simplicidade ao viver. Nas experiências da afeição, senhoreia-se frequentemente no fenômeno de negação dos sentimentos, adornando-se de atitudes de aparente equilíbrio, sendo que intimamente em muitos lances a criatura está amargando dolorosa prova no silêncio do mundo afetivo, amando perdidamente alguém, impingindo impiedoso freio às atrações, às fantasias e aos pensamentos. Repressão, porém, não basta para educar. Muito bem, negar e reprimir dá na mesma, certo? Próximo e quarto parágrafo. Uma das maiores fontes da infelicidade humana é não entender a linguagem dos sentimentos. Infeliz quem não entende. As gerações do alvorecer do terceiro milênio sabem comunicar com países distantes em línguas diversas, mas não conseguem decodificar as mensagens de seu próprio mundo emocional, mantendo-se reféns de muitos processos que lhes imputam dolorosas vivências. Próximo parágrafo. No terreno da vida afetiva, observa-se na atualidade um drama de proporções gigantescas, que tem dilacerado almas honestas através de silenciosa expiação. Particularmente o coração feminino, graças à maior sensibilidade, tem resvalado para esse pântano de dor e desespero. Trata-se da prova afetiva. O afeto. A criatura que devorou seu amor a alguém, em legítima entrega e fidelidade, vê-se de hora para outra, sem qualquer explicação justificável pela lógica, com fortes apelos de atração por alguém fora da união esponsalícia. É a mulher que ama dois, é o homem que ama duas. Inicialmente tomada por agradável encantamento, permite-se fluir a fantasia e a emoção, para depois, em instantes de reflexão e siso, tornar-se de intensa culpa. Posteriormente, vem a fase do pânico e do desespero, por analisar a situação em pauta como sendo o fim de todo um investimento de esforço e devoção na vida familiar. É o fim da família. Acredita que tenha acabado o amor. Sofre em silêncio e sem coragem de dividir seus sentimentos com alguém. Imagina-se apaixonada por outra pessoa e sente tremenda hipocrisia. Verdadeiro desafio afetivo prenuncia uma etapa de experiências repleta de insegurança e tristeza. Novamente, na presença da pessoa por quem sentiu essa repetida paixão, ficará desconcertada, completamente à mercê das ocorrências. Se o outro for alguém na mesma situação, ou perceber-lhe o estado interior, a prova é ainda mais agravada. Pois é, o sujeito se aproveita disso. Os dias prosseguem e a falta de habilidade em lidar com o mundo do afeto instala um quadro de solidão emocional, tombando para múltiplas manifestações que poderão chegar ao ciúme, irritação, depressão e revolta. Adversários espirituais cruéis na espreita poderão incendiar-lhe os costumes e promover a desordem do comportamento. Essa leitura errônea da linguagem dos sentimentos tem provocado infelizes dramas passionais na humanidade. A deseducação para o trato com a vida emocional é sem dúvida uma tragédia social. Depois de milênios na poligamia, o sistema afetivo sofreu agressões consideráveis que criaram lesões e feridas profundas. Traumas e conflitos, vinganças, decepções, mágoas e traições quase sempre foram as escolhas da maioria dos homens nas experiências da vida. E a vida 2, em regime de infidelidade, posse e dependência. Portanto, é concebível que na atual vivência conjugal, alguém sinta em dado instante algum tipo de atração não conveniente ou algum impulso repentino de aproximação e permuta. É a mulher que ama dois, é o homem que ama duas. Hoje, ao longo da história, isso em absoluto significa que o amor voltado a alguém tenha acabado. Não significa que o amor voltado a alguém tenha acabado. Isso não significa que se esteja em traição. Você ama dois caras, não é traição. O caleidoscópio dos sentimentos é algo imprevisível e regido por complexos mecanismos da mente, colocando a criatura diante de si mesma. E sempre que necessário, tal mecanismo convida a retificações do mundo interior, a educação do afeto de profundidade, cujas nascentes encontram-se nas vidas pregressas. Submerge então ao consciente. Forças ignoradas da criatura
apelando para a sublimação através dos corretivos da disciplina, da oração e da conduta reta. Muito bem. A vida moral do espírito causa paixões. Não é o fim de nada. Pelo contrário, é o início de novas lições. De certo haverá incômodos e aflição. Mas essa é a razão dos estágios depurativos na matéria, melhoria pelo autoconhecimento. Outras causas adicionais ou coadjuvantes desse processo educativo da afetividade são os reencontros com almas com as quais já se partilhou instantes de ternura e permuta erótica, ou simplesmente a complementação magnética, no terreno das expectativas que se carrega, na escala dos anseios ocultos. Muito bem, adicione a isso pimenta. Coadjuvante disso é gente que trepa com gente que se sente magneticamente atraído por gente, no terreno das expectativas, nos anseios ocultos, as pessoas têm as mesmas vontades. Pouco importando as origens, é preciso a quem passe por esse teste afetivo muita sinceridade consigo mesmo, conhecer melhor a sua vida sentimental, buscar confidenciar seu drama com quem tenha maturidade e êxito no casamento. Olha aí o casamento, 5 pessoas enganadas. Onde eu estava? Perdi. Pouco importando as origens. Confidenciar seu drama quem tenha maturidade e êxito no casamento e procurar rogar a Deus maior compreensão acerca do ignorado mundo do coração. Onde é que você vai achar alguém com êxito no casamento, hein? Alguns casos mais graves, havendo persistência e surgindo ímpetos incontroláveis, será imperativo o auxílio profissional. Aí vai todo mundo para terapia. A tarefa de atendimento fraternal nas casas espíritas. Aí vai todo mundo para a casa espírita. E possivelmente o socorro mediúnico. E vai todo mundo para a mesa mediúnica. Com a integração mais responsável junto às frentes de serviço ao próximo. Aí vai todo mundo fazer caridade. Aí dá certo. Devemos ainda acrescer que nem sempre essas fortes atrações representam passagens mal sucedidas em vidas anteriores. Nem sempre é a vida anterior, é a vida atual. Podendo mesmo serem velhos e bons amigos. E retornam aos caminhos atuais e por quem se tenha nutrido sincera e saudosa afeição. Embora, mesmo objetivando aprimoramento, ainda assim poderá confundir suas reações emotivas filtradas conforme as viciações adquiridas no tempo, tendendo a entreter laços menos nobres com quem lhes causa tanto bem-estar nos roteiros da afinidade. Pois é, só sempre tem um que é mental e outro que é sexual, né? Agora ele acabou de falar aqui, ó. Você pode ir atrás de quem tem baixa afinidade sexual magnética ou alta afinidade por ser amigos, ou seja, platônico. Saber o que se passa conosco nessas ocasiões será um avanço em termos espirituais, permitindo-nos situar na postura adequada de proximidade sem intimidade. Ótimo, é quando você escolhe ficar próximo de alguém, mas sem intimidade. Ela colocou isso em negrito. Último parágrafo. Da mesma forma, toda vez que surjam desafeições, antipatias, desagrados, desgostos, repulsos, rejeição em relação a alguém, devemos mergulhar nas águas abissais do mar subconsciente e buscar conhecer as espécies viventes nessa imensidão de valores. Deve ser os plânctons. Valores e imperfeições viventes nessa imensidão da qual todos somos portadores. Somos portadores das imperfeições e valores. Da quê? Da imensidão. Nesse universo ignorado, é um paraíso inexplorado, surgirá certamente a pérola reluzente da felicidade, que tanto desejamos em meio às ostras de nossas dores de cada dia. Olha quanta coisa ela falou aqui com essas palavras, hein? Toda vez que aparecer desafetos, antipatias, desagrados, desgostos, repulsa, rejeição em relação a alguém, tanto quanto a paixão. Tem a mulher que ama a dois, tem a mulher que odeia a dois. Aí você vai lá no subconsciente,
Busca ver nos seus plânctons o que existe no subconsciente, o que existe no mais profundo de você mesmo. E nesse universo ignorado surgirá a pérola. O que é a pérola? O que a ostra faz? Ela quer julgar alguma coisa fora. Certo? Ela cristaliza a imperfeição e põe a perfeição cristalizada para fora. A pérola da felicidade. Quem achar aquela pérola, que é uma imperfeição cristalizada, fica rico. Mas nem tanto. A felicidade que tanto desejamos surge da introspecção, em meio às ostras de nossas dores de cada dia. Tá cheio de ostra nas dores de cada dia, tá cheio de imperfeições a serem cristalizadas, e ela dá o caminho, não há nada a ser falado. Desafio afetivo. Eu tenho aqui o livro da esperança para ler, mas eu vou dar um stop aqui, deixa eu ver aqui, vou deixar registrado isso aqui, são 21h06. Estamos aqui com a No Error sem internet F5. youtube.com/user/bora lá em casa. Não é possível. Fora da caridade não há salvação. Com caridade há evolução. Nós somos contra casamento. Nós somos a favor de família. Casamento é uma coisa que se faz nas vias legais da sociedade para oficializar monogamia.